Olá, eu sou Elaine, psicóloga, e hoje eu estou aqui novamente no canal Pra Mente para falar um pouquinho sobre a necessidade que hoje, devido à pandemia, estamos passando em trabalhar em casa, né? Então eu queria que vocês nesse momento se inscrevessem no canal, tá bom? E compartilhassem com seus amigos. Então vamos lá. Eu vim hoje trazer uma dica para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar em casa, né? Alguns professores, algum tipo de profissionais começaram a ter que delegar seus trabalhos, fazer provas, exercícios, muitas matérias, né? Coisas da sua empresa e tudo de casa, que é uma novidade para muita gente. E aí a gente precisa pensar numa organização. Né? É um trabalho, ainda faz parte do seu trabalho. Então você tem que deixar um espaço na sua casa que seja doado pela sua família para você trabalhar. Né? O que é isso? Como assim doado pela minha família? É um espaço em que as pessoas circulam menos, né? É um espaço em que não é muito utilizado. Como, por exemplo, se eu botar o meu escritório na sala, né, junto com a televisão, a única TV da casa, automaticamente eu vou deixar todo mundo desconfortável, porque as pessoas não vão poder assistir televisão quando eu estiver numa reunião ou estiver digitando alguma coisa. Então, o ideal é que eu negocie com a família um espaço em que eu possa organizar o meu escritório. Né? E aí com isso, você lá nesse espaço, não precisa ser nada muito grande, uma sala inteira, basta um cantinho em que as pessoas entendam que quando você está naquele canto, você está trabalhando. E lá nesse local, você tem que organizar de uma maneira que você precise sair o menos possível no horário que você determinou, que é o seu horário de trabalho. Então, como é que isso funciona? Né? Então, se eu preciso de uma impressora, eu já vou deixar ela ao lado. Se eu preciso de caneta, eu já deixo. Se eu vou precisar de água, eu já deixo. Um biscoitinho para fazer aqueles beliscadinhas, né? Eu preciso de um óculos, eu preciso de um estojo. Então, eu preciso deixar tudo organizado ali. Por quê? Com a intenção que você não precise se locomover desse lugar para poder pegar algum material. Por quê? Porque isso acaba tirando o seu foco no trabalho e também mostra para sua família que você já está liberada, que você está livre. Então, uma mãe desfilando pela casa, ela não é só uma mãe, ela é uma pessoa que pega um copo d'água, né? O pai é aquele que segura uma coisa, que chama para ver uma coisa. Então, quando você estiver circulando, as pessoas entendem que você não está trabalhando. Então, você precisa organizar esse espaço para você circular o menos possível ali dentro daquele local ali que é o que você escolheu. E também pensar sempre na visualização, né? Quando você escolhe esse local, você tem que pensar em você, claro que você tem que estar no seu conforto, mas também pensar em que as pessoas que estão trabalhando com você vai visualizar. Então vamos lá. Tem pessoas que estão fazendo vídeos, aulas, totalmente despreparado, colocando diante da câmera com uma luz muito forte, atrás de uma janela, ou então atrás de um guarda-roupa aberto, com todas as suas roupas íntimas penduradas. Né? Então a gente tem acompanhado, né, esse tipo de trabalho em casa, a gente começa a perceber que as pessoas esqueceram que ali ainda é o local de trabalho. Né? E com isso, você também começa a pensar em quê? Né? Já deixei meu local preparado, tá tudo certinho, já vi se está precisando de alguma coisa, já vi se eu tenho impressora, já vi se eu tenho microfone, se minha câmera está funcionando, como é que eu posso me adaptar a isso. Ok, tudo bonitinho. Eu vou me arrumar para ir para o trabalho. Né? Então eu tenho que lembrar que esse trabalho, mesmo eu estando na minha casa, eu preciso pensar de como eu gostaria que meus colegas de trabalho me encontrassem, né? Então vamos lá, eu já vi pessoas que tá apresentando algum vídeo, falando algum trabalho com uma roupa que jamais ela iria ao trabalho. Com um decote muito grande, uma camisola, uma roupa mais despojada. É claro que eu não preciso colocar terno ou um vestido longo, se meu trabalho demanda, tudo bem. Mas eu preciso me organizar de uma forma em que as pessoas com a roupa que eu estou vendo aqui seria uma roupa que eu iria trabalhar normalmente, sem problema algum. Então eu preciso me organizar com isso. Né? E outra coisa, nunca chegar atrasada. Né? Se eu tenho uma reunião marcada para 5 horas
então às 16h45 eu já estou ali. Então eu estou ali testando meu áudio, eu estou ali testando minha câmera, estou vendo se meu celular está carregado, organizo direitinho, ligo meu computador, porque senão eu chego perdida, acabo atrapalhando a reunião, entrando, tentando ajustar áudio, e aí começa a bagunçar, né? Então isso é uma das coisas que a gente precisa se preocupar, né? Porque a reunião não é só para você assistir, é também para o colega assistir. Então a gente precisa ainda manter essa imagem de trabalho, né? Para quem vai administrar a reunião, também é muito importante saber delimitar algumas regras, né? As principais regras quem é que está de frente com a reunião, quem vai fazer o livro de ata, né? Quem é que vai organizar a fala, quem é que é só ouvinte, quem desabilita, quem é que está responsável ali pela reunião. Então isso é muito claro e ter regras, né? E sempre é legal ter também limite de horário, né? Então vamos lá, se eu preciso ter uma reunião no meu trabalho, mas eu trabalho de 8 até as 5, ótimo, isso eu trabalharia lá na empresa, numa boa, mas em casa eu não consigo ficar logado de 8 às 5, eu preciso ter intervalos, porque as pessoas estão num momento diferenciado, né? Então eu posso fazer pequenas reuniões que leve 1 hora, mas nessa 1 hora, de 20 em 20 minutos, eu vou dar uma pausinha para um café, 2 minutinhos, vai lá no banheiro, toma um café, respira um pouco. Com certeza as pessoas voltam muito mais animadas, com as ideias mais fluindo, né? E aí consegue atingir melhor o objetivo da empresa. Então a gente precisa também pensar nisso. Se eu estou conduzindo essa reunião, eu preciso organizar bem direitinho, mas isso com um tempo prévio. E uma outra coisa, já falei, de levar os equipamentos, né? Fone de ouvido, tudo que eu preciso para essa mesa que eu já preparei. Uma outra coisa é conexão, né? Eu preciso também, na hora de montar a minha mesa, pensar aonde a minha conexão é mais próxima, né? Se eu, nesse momento, quem tem filho adolescente, quem tem criança, o recurso hoje é a internet, né? Nós usamos esse recurso cada vez mais do que antes. Então, preciso colocar um cabo de rede, eu preciso colocar uma internet funcionando, próximo ao tomada. Então tudo isso faz parte daquela primeira organização que eu falei lá no início do vídeo, né? E também não esquecendo que dentro disso tudo, você ainda precisa de ter um intervalo e curtir com a sua família, né? Então, como eu falei do limite, muitas das vezes as empresas devem começar a respeitar o horário de almoço. Então vamos lá, se você trabalha e tem muitas reuniões, então você pode estipular, olha, entre 11h30 e 2 horas da tarde é o tempo de você organizar alguma coisa com a família, né? Até porque muitas das pessoas que estão em casa reclusa não estão mais com a empregada, então a pessoa tem que parar para cozinhar, parar para organizar, não é só buscar a comida pronta, então precisa também desse período para organizar, porque senão as pessoas ficam desconcentradas. Então precisa ter horário para começar, horário para almoçar e horário para terminar também, porque senão a gente tem a impressão de que por conta de ser online, né, acaba sendo infinito. Eu estou trabalhando a hora que for, então 1h da manhã recebo mensagem do meu chefe, 2h da manhã ele tive uma grande ideia, eu mando também, e acho que todo mundo tem que estar online 24 horas, e isso faz com que o trabalho fique desgastante, porque a gente está vivendo esse momento totalmente atípico. Então a gente precisa dessa organização, né? E não lembrar das regras básicas da educação, né? Aquilo que sempre alguém falava, quando um fala, o outro abaixa a orelha, né? Então a gente tem que esperar o momento de um falar, né? Respeitar o áudio, lembrar que tem que desligar um áudio, né? Comunicar com a família, olha, eu vou entrar em reunião. Então isso é importante para poder vocês conviver melhor, né? E lembrar que somos colegas de trabalho, pode ter antes de a reunião começar, aquelas coisinhas de começar, e aí, tá tudo bem? Você, fulano, brincadeirinha como se fosse dentro da empresa. Isso faz com que o profissional, né, e todo mundo queira estar ali, não seja algo formal, chato, cansativo, né, e improdutivo, porque o que a empresa quer é produção, né, é o trabalho que rende. Então a gente precisa pensar nisso também, tá bom? E com essas dicas,
né? Eu quero mostrar para vocês que é possível sim trabalhar em casa, é possível organizar, né? Quem tem criança também, pode ser explicado direitinho, conforme no outro vídeo anterior que eu disse, criança entende muito bem. Né? Se você souber conversar na linguagem dela, olho no olho, e explicar que nesse momento você precisa disso por conta, né, que a mamãe precisa trabalhar para comprar o desenho, para isso e tal, e você precisa respeitar, né, é uma forma que a gente começa a trabalhar a rotina de voltar ao normal. Né? Porque a criança um dia está acostumada com a mãe 24 horas, mas na realidade às vezes não é essa, né? A mãe trabalha fora, precisa deixar a criança, então ela precisa lembrar que existe aquele momento que a mamãe realmente não está. Então é uma dica que eu estou dando para quem tem criança também, tá bom? Um abraço e curte lá, né, no nosso lá, canal, e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!